Olá, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, junto com a sua família e com o coração faminto e sedento para ouvir Deus através da sua palavra. Eu não sei se você se lembra, mas ontem nós meditamos no Salmo de número 128. E eu retratei através da imaginação a família de um homem hebreu, temente a Deus, um homem espiritual, que a própria palavra de Deus chama de bem-aventurado. Esse homem simboliza cada um daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e fizeram dele o firme alicerce da sua família. Nós vimos no Salmo 128 o retrato de uma mulher, uma esposa sábia, edificadora, de filhos abençoados, uma família harmoniosa, cheia da presença de Deus, que é o que faz de fato uma família ser reconhecida por Deus como próspera. Eu não sei se você observou no texto que eu coloquei no Facebook, em relação ao Salmo 128, eu fiz menção de uma declaração de Jesus Cristo lá no Novo Testamento, quando ele fala de verdadeira prosperidade. Ele disse que a prosperidade de um homem, a gente não mede pela quantidade de bens que ele possui, mas o quanto ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa verdadeira riqueza, esse é o nosso tesouro verdadeiro. Quando o seu lar é abençoado, é favorecido, porque você reconhece Jesus não só como Senhor da sua história, mas Senhor da sua casa, você pode juntamente com a família dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É aí que está a riqueza, é aí que está a herança, é aí que está a bênção do Senhor. A bênção do Senhor na nossa vida, ela é sem medida. Mas nós podemos, de alguma forma, olhar para a palavra de Deus e enxergar que em determinados momentos da nossa vida, nós experimentaremos medidas diferenciadas do favor, da graça, da misericórdia do Senhor, o nosso Deus. De acordo com o retrato que há no Salmo de número 128, o homem que teme ao Senhor, ele é comparado a uma árvore. Não é a única vez que isso acontece na Bíblia. No Salmo 1, por exemplo, a Bíblia fala do homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É o mesmo homem bem-aventurado do Salmo 127, que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá seu fruto, que as suas folhas não murcham, não caem, não secam. Da mesma forma como a mulher, a esposa, é simbolizada no Salmo 127 como uma videira, os filhos como oliveira. É interessante nós pensarmos nessa simbologia bíblica. Eu estou relembrando isso para você, porque eu quero continuar dentro do mesmo contexto. Eu quero falar de prosperidade, mas não é de prosperidade material. Embora a prosperidade material ela também seja bíblica, verdadeira, não é pecado você desejar ser bem-sucedido naquilo que você faz. Aliás, é natural, todo mundo que luta, luta para vencer, quem planta esperando colher. Então, desejar dar certo, ser bem-sucedido e próspero é algo absolutamente normal. É claro que não é esse o motivo nem a razão pelo qual nós servimos ao Senhor. Como eu disse e vou repetir, a prosperidade de um homem não depende do quanto as mãos dele estão cheias de coisas, mas do quanto o coração dele está cheio de Deus. Um lar abençoado é um lar cheio da presença do Senhor, mas não significa que não haja desafios. Eu costumo dizer que a terra mais árida para ser trabalhada é a da nossa casa, mas é onde os frutos serão mais que abundantes em nome de Jesus. Quem vence dentro de casa, vence em qualquer lugar. Quem não vence em casa, não vence em lugar algum. São frases que eu já cito ao longo da caminhada e as pessoas que andam comigo na comunidade já me ouviram falar a respeito disso. Então, não é porque a família é abençoada, não há dificuldades, não há desafios, é porque não há problemas ali. Com certeza, desafios há em todos os lares. Às vezes a grama do vizinho parece mais verdinha, não é? Porque nós estamos mais conscientes da aridez da nossa própria terra. Mas se você procurar, você vai encontrar em todos os lares existem desafios. As dificuldades, os desafios não diferenciam as famílias. Assim como as necessidades não diferenciam o homem, não é? Eu digo isso sempre, o que faz diferença não são as necessidades ou os problemas, nem os desafios, mas a nossa fé.
a nossa atitude diante dos desafios, o nosso comprometimento com Deus, a nossa confiança nele. Isso é que vai fazer diferença em todo o tempo. Eu tenho orado e pedido para Deus para que Ele me dê os textos para as nossas meditações. Eu não escolho assim a esmo. Eu oro, peço para o Senhor e eu orando, senti no meu coração de compartilhar uma outra palavra muito parecida com a do Salmo 128. Quando eu li o texto, eu disse, nossa, parece que eu estou pregando a mesma palavra. Porque nesse texto, Deus também está olhando para o homem que confia nele, comparando-o com uma árvore. Novamente, esse texto é Jeremias, capítulo de número 17, que, aliás, é o nosso texto básico, principal para hoje. Dentro desse texto, eu vou destacar algumas coisas. Eu vou ler no meu tablet aqui, então eu vou abaixar a cabeça para olhar ali, mas está escrito assim, na Nova Versão Internacional, em Jeremias capítulo 17. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Já é bom abrir um parêntese aqui, que o texto não diz que você não pode confiar em ninguém. Maldito o homem que confia em si, na sua própria natureza humana. É isso que está dizendo o texto. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal ou da sua própria carne, a sua força, cujo o coração o afasta do Senhor. Em outras palavras, Jeremias está dizendo que, profeticamente, o homem que confia na sua capacidade humana, na sua força humana, ele se afasta de Deus como quem proclama a independência e é capaz de viver por si só, o que na verdade seria uma maldição. No versículo seguinte, no 6, ele diz, ele será, o homem que confia em si mesmo, como um arbusto no deserto. Outra vez, o exemplo de uma planta. Esse arbusto no deserto, em algumas Bíblias é chamado de uma tamargueira, uma planta seca, um arbusto seco. Ele será como um arbusto no deserto e ele não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Nós estamos falando aqui de isolamento, de solidão, né? Uma árvore seca, numa terra seca onde não há nada, ele não verá quando o bem vier. Isso realmente é uma condição muito ruim, que é a condição do incrédulo. É o inverso do bem-aventurado do Salmo 127, que anda nos caminhos do Senhor, que confia no Senhor. E o versículo seguinte vai falar disso. Está escrito no verso de número 7, mas bendito ou abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias está profetizando. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando vier ou quando chegar o calor, porque as suas folhas são sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Você percebe que há aqui uma realidade inversa à do homem que confia em si mesmo. O homem que confia no Senhor, diz o texto, como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, faz a gente lembrar do Salmo 1 que eu mencionei, ele tem as folhas sempre verdes. Diz o texto que no ano da seca ele não vai sentir a adversidade com tanta intensidade, porque essa é uma das coisas que eu queria destacar para você, mesmo sendo o crente em Jesus Cristo, um homem bem-aventurado, mesmo que a família seja mais que vencedora, o fato de nós estarmos no mundo nos expõe a certas aflições que há no mundo. E ainda que você seja como uma árvore, sua esposa como uma videira, seus filhos como uma oliveira, usando essa figura, essa linguagem agrícola, todos nós como plantação ou lavoura de Deus, nós estamos expostos às mudanças de tempo, de clima, de época. Nós estamos sujeitos às estações. Ele fala aqui do ano da seca. Ele fala quando chega o calor. O que significa isso na prática, bispo? Que as estações da nossa vida, elas vão mudando. E nós, por sermos
servos do Senhor, crentes em Jesus, por sermos uma família edificada na rocha, nós não estamos imunes, isentos às chuvas, às tempestades, os ventos, às mudanças das estações. Eu queria que você pensasse nisso. As estações elas vão mudando. Há quem goste mais de calor, há quem goste mais do frio. Existem determinadas plantas que se adaptam melhor a determinada estação do ano. Elas florescem, elas frutificam. Noutra estação, não. A vida é da mesma forma. A nossa vida é cíclica. Existirá momentos na sua vida, dentro da sua realidade familiar, em que você estará na primavera, vamos dizer assim. Tudo vai estar florido, cheio de cânticos, mas haverá aqueles dias frios. Haverá inverno, quando as folhas caem. Haverá tempo de muito calor, quando a terra fica exausta, seca, ansiosa por água. Então, estas mudanças ao redor, elas fazem parte do nosso contexto enquanto pessoas que vivem neste mundo. Nós não saímos do mundo porque nós pertencemos a Jesus Cristo. Jesus disse: Pai, eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, livrá-los das estações que vão mudar. Eu quero só que o Senhor os proteja, os guarde quando vierem os ventos, as crises, os problemas, os desafios, as adversidades, porque certamente elas virão. Talvez você esteja pensando, bispo, nós estamos vivendo um tempo de crise. Será que essa estação é uma estação das piores? Será que é nesse momento que eu vou experimentar talvez o que eu nunca tenha experimentado, ou pelo menos num passado recente eu não tenho vivido isso? Eu tenho vivido dias melhores e hoje eu estou vivendo dias maus. Eu quero que você pense, querido, que quando você tem uma fé firmada em Jesus Cristo, quando a sua família está edificada na promessa, na palavra, quando vocês estão juntos, de mãos dadas, em concordância, na presença de Deus, vocês não ficam blindados, imunes. Embora, sob as asas do Altíssimo, nós estamos guardados, mas nós não estamos imunes à mudança das estações. O que eu quero que você pense comigo hoje é que quem vive da fé não vive da vista. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. E isso vai fazer toda a diferença, independente da estação que nós estivermos vivendo. Eu vou concluir dizendo para você algo que Jesus Cristo disse para os discípulos. Ele disse assim: olha, vocês estão olhando para a lavoura e vocês estão dizendo, falta ainda 4 meses para a colheita acontecer. Mas eu digo, a seara está branca para ser colhida. Talvez você esteja dizendo, bispo, aquelas pessoas que eram do campo, você disse que a Bíblia ela fala muito em linguagem agrícola porque o povo hebreu vivia da agricultura. Será que aquele povo não sabia se era época ou não de colher? Jesus não estava falando exatamente da realidade natural, do domínio do tempo. Nós não estamos debaixo do governo das circunstâncias, do governo desse tempo, desse momento. Jesus Cristo conseguia olhar para aquela lavoura e enxergar acima do domínio do tempo a soberana vontade de Deus. Ele dizia, não é tempo humanamente. Então, se nós formos levar em conta a crise, essa não é uma hora de colheita, de prosperidade, de êxito, de cesto cheio. Talvez você tenha que esperar ainda muito para conseguir colher esse primeiro fruto. Mas eu estou dizendo para vocês com os olhos que eu vejo. E é com esses olhos que o homem que confia em Deus tem que ver. É com esses olhos que a família mais que abençoada tem que enxergar qualquer estação que ela esteja vivendo. O Senhor Jesus disse, a colheita está pronta. O tempo de colher é agora. Isso significa o que na prática, bispo? Que há provisão para você e para a sua família. Deus tem propósito na sua vida, na sua família. Onde há propósito, há provisão. Quando Deus deu a vocês Jesus Cristo, Ele plantou a melhor semente que Ele tinha na terra mais dura que era do seu coração e vingou. Você é o fruto do penoso trabalho de Cristo na cruz. Se com a sua fé Deus abençoou e alcançou sua família, se a sua família hoje é uma família que está firmada na rocha, eu estou profetizando pela fé. Há uma colheita no meio dessa crise, há uma provisão
não só abundante, eu creio que Deus vai visitar vocês com medidas extraordinárias, maiores. Se esse tempo é um tempo que você nunca viveu, então as experiências que você vai viver em Cristo nunca foram vividas. Então, provavelmente, você vai receber uma medida nova e maior do que aquela que você já experimentou para viver esse momento, para superá-lo e para vencê-lo no nome de Jesus. Talvez você esteja pensando, bispo, quando a família toda concorda, é mais fácil, mas e quando a gente é sozinho, na fé, dentro de casa, e parece que é o único que está remando num sentido quando todo mundo está remando contra? Querido, eu só quero lembrar, se Deus é por você, quem é que vai ser contra você? A minha oração hoje é a oração do profeta em relação ao servo dele. Senhor, abre os olhos dele para enxergar a multidão de soldados que está do lado de fora da nossa tenda, montando guarda ao redor da nossa casa. Enquanto o servo estava ali desesperado, porque ele se sentia cercado. Lembra da música? Parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado pelo Senhor. Parece que vai faltar, mas não vai faltar porque o Senhor é o provedor da sua casa. Parece que essa noite não tem fim, mas tem fim. Com certeza o choro dura uma noite, a alegria vem, porque Deus já determinou isso. Eu quero orar com você. Eu não sei se você está na primavera, no outono, no inverno, no verão. Eu não sei se você está olhando para esse campo e está vendo uma terra arada, onde ainda não tem nenhum broto. Eu não sei se você já está vendo, quem sabe, uma espiga, talvez uma possibilidade, uma oportunidade. Eu quero que você saiba que Deus não depende de circunstância nenhuma para ser Deus, para você e para a sua casa. Eu estou olhando agora para essa lavoura, para onde Jesus está olhando. E eu estou enxergando pela fé uma colheita mais abundante do que as que você já colheu, mesmo sendo um tempo de crise na terra. Se você tiver fé para concordar comigo, e ainda que eu seja o único que vai concordar com você nessa oração, então vamos juntar nessa família da fé a intercessão do Cristo, o gemido inexprimível do Espírito Santo, a minha oração e o seu amém. E nisso nós vamos ligar a bênção do Senhor, liberando do céu para a terra uma intervenção divina nesse segundo dia da nossa mobilização. Pai, os nossos olhos estão fitos em Ti. Assim como os olhos do servo atentam para as mãos do seu Senhor, os nossos olhos estão nas Tuas mãos. E eu sei que a Tua mão tem o controle absoluto de todas as coisas. Independente da estação, independente da circunstância, independente da realidade. Existe aqui no texto de Jeremias um homem que não verá o bem quando ele vier, porque ele confia em si, não é o nosso caso. Ele é como uma tamargueira, um arbusto seco, numa terra seca, mas não é o nosso caso. Nós somos aqueles bem-aventurados, aqueles felizes que colocaram no Senhor sua confiança, que tem na Tua palavra toda a esperança. Nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa família. Eu digo, Deus, esse marido, essa esposa, esses filhos. Eu digo, esses projetos, esses sonhos. Eu digo que o hoje, o amanhã, o futuro, tudo isso está nas Tuas mãos. E nós decidimos olhar por fé e não por vista. Porque se nós olharmos para a crise, bate um medo, uma insegurança, um monte de questionamentos, mas quando nós enxergamos através da cruz, nós enxergamos a provisão mais que abundante que o Senhor nos deu, a herança que foi colocada nas nossas mãos em Cristo Jesus. Enquanto o testador é vivo, o testamento não pode ser usado, a riqueza não pode ser repartida, por isso Cristo morreu para validar o testamento. E eu estou me colocando diante da Tua presença, Deus de Israel, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A estação pode ter mudado, o Senhor é o mesmo, a Tua palavra é a mesma, a nossa fé não mudou, nós continuamos confiando em Ti, a nossa família continua sendo do Senhor, ainda que todos não tenham declarado, saibam, creiam e confessem. Nós que cremos declaramos, eu e a minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor nesse futuro que eu creio já está à porta. Eu creio, Jesus, que por causa da fé desta única pessoa, a família dela inteira é abençoada. Pela concordância desta família, esse lar agora recebe a medida extraordinária desta hora. Eu não vou dimensionar aqui Deus com palavras,
o quanto o Senhor é capaz de fazer, porque eu sei pela tua palavra que é assim que o Senhor faz, infinitamente mais além do que pedimos e esperamos, conforme o teu poder que opera em nós, que é o teu Espírito Santo. A ti, Espírito Santo, eu confio essa causa, estas orações, este clamor, esta família, todas as suas expectativas e principalmente a fé que está sendo lançada sobre a tua palavra, de Jeremias capítulo 17, que eu li. Ali está escrito que o homem que confia no Senhor, ele tem de ti a honra, ele tem de ti o favor, ele tem de Cristo o sim e o amém, que faz dele mais do que um vencedor em todas as coisas. É nisso que eu creio, é nisso que eu me alegro e é nisso, Senhor, que eu louvo juntamente com essa família o nome no Senhor. Nesse dia que o Senhor fez, para o louvor da tua glória. Obrigado, Deus, pela força-tarefa e por esse segundo dia que nós estamos vivendo na tua santa presença. É no teu Filho, Jesus Cristo, que eu me alegro e agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Logo mais, eu vou publicar para você um resumo desta palavra no Facebook. Vou mandar pelo aplicativo uma mensagem um pouco mais expandida, ampliada deste texto, combinado com alguns versículos. E eu quero que você continue firme no seu propósito, aceitando o desafio, o anterior, de sentar na mesa e exercer comunhão. E a partir desse dia e logo mais eu vou apresentar um novo desafio para você. Fiquem todos abençoados no Pai, no Filho e no poder do seu Espírito Santo. Amém?